Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um mergulho profundo, É muito bom estar aqui. sempre muito bom. Para quem busca aprender, entender assuntos complexos de uma forma rápida, mas sem abrir mão daquela profundidade, sabe? Uhum. E principalmente sem aquela sensação esmagadora de sobrecarga de informações, né? Exatamente. O nosso objetivo aqui é pegar materiais densos, dar uma peneirada e trazer os pontos fundamentais para a nossa audiência. E hoje, a nossa exploração aprofundada vai ser sobre um livro de 2025. Isso, o Slow Down or Die, ou Desacelere ou Morra. A Economia do Decrescimento, escrito pelo economista francês Timothée Parek. Mas, antes da gente começar de fato, é crucial estabelecer uma premissa para quem nos ouve agora. Uma regra do jogo para hoje, digamos assim. Perfeito. O texto traz críticas estruturais muito severas mesmo ao modelo capitalista moderno e a esse foco global no crescimento financeiro. E a nossa missão aqui, a missão deste programa, não é tomar partido. Não mesmo. Não estamos aqui para defender ou endossar nenhuma visão política, mas sim relatar de forma estritamente imparcial a tese do autor. A ideia é que cada pessoa possa compreender os argumentos por trás desse debate e, claro, tirar as próprias conclusões. O nosso papel aqui é dissecar o argumento, pura e simplesmente. E a premissa central que o autor apresenta, ela exige uma certa abertura mental para ser compreendida. Com certeza. Porque ela desafia muito o senso comum. A obra argumenta que o crescimento econômico infinito, que, durante décadas foi tratado como o indicador máximo de sucesso da nossa civilização, ele se tornou, na verdade, uma arma de destruição em massa. Uma afirmação de peso. Muito. Segundo a tese do Parrique, a sobrevivência da sociedade e do nosso equilíbrio ecológico dependeria agora de uma desaceleração planejada. É uma ideia que bate de frente com o noticiário econômico que as pessoas acompanham todos os dias. Certo, vamos desvendar isso. Porque o texto já sugere uma mudança logo na base, sabe? Até na forma como os cientistas e os historiadores nomeiam a nossa era histórica atual. A questão do antropoceno. Isso. É muito comum a gente ouvir esse termo, antropoceno, que dá a entender que a humanidade como um bloco coletivo é a grande responsável pelas mudanças climáticas e geológicas no planeta. Uhum. Mas a análise do autor rejeita esse termo. Ele prefere usar nomes como capitaloceno ou então piboceno. O que justifica essa distinção metodológica tão forte? Então, a justificativa do autor se baseia na ideia de que o termo antropoceno distribui a culpa de uma forma igualitária para toda a espécie humana. Como se todo mundo tivesse a mesma parcela de culpa. Exato. É como se qualquer habitante do planeta fosse igualmente responsável pela degradação ambiental. Só que os dados de 2021 citados na obra mostram um cenário radicalmente diferente disso. Os números da desigualdade. Sim. O texto aponta que os 10% mais ricos da população mundial detêm 76% de toda a riqueza global. E o mais alarmante para a questão climática, essa mesma pequena parcela demográfica é responsável por metade de todas as emissões de gases de efeito estufa. Metade das emissões nas mãos de 10% das pessoas. Exatamente. Em contrapartida, a metade mais pobre de toda a humanidade possui meros 2% da riqueza global. 2%. 2%. Portanto, na visão apresentada no livro, tratar o colapso ecológico como um problema criado por toda a humanidade acaba mascarando uma desigualdade estrutural imensa. O autor chama essa dinâmica de um apartheid planetário. Apartheid planetário. É uma expressão que carrega um peso enorme. E a leitura ilustra isso de uma forma que materializa muito bem essa injustiça climática. O exemplo do pescador, né? Isso. O texto traz o exemplo de um pescador somali. É um homem que vive do mar, tira o sustento dali e que diariamente ele percebe os peixes sumindo das redes dele, ao mesmo tempo em que o nível do oceano sobe e ameaça engolir a comunidade inteira onde ele vive. É uma imagem desoladora. E a assimetria brutal que a obra aponta é que esse pescador está pagando o preço integral de um aquecimento global para o qual ele praticamente não contribuiu em nada. Zero contribuição. Ele
provavelmente nunca viajou de avião, nunca consumiu produtos daquelas cadeias globais super intensivas em carbono, mas ele está ali, na linha de frente dos impactos. E esse exemplo ilustra perfeitamente o que o autor define como violência lenta. Violência lenta. Sim, porque é diferente de um desastre repentino, tipo um terremoto que é visível para o mundo todo, a degradação ambiental é uma força que corrói tudo muito gradualmente. É silenciosa. Totalmente silenciosa para quem vive nos centros urbanos mais ricos, mas atinge de forma implacável as populações mais vulneráveis. E o que é fascinante aqui é a reflexão de que essa destruição sistemática não nasce de uma maldade humana inerente. Ninguém acorda pensando em destruir o planeta. Exato. As pessoas não têm esse objetivo. O livro usa um conceito filosófico muito profundo para explicar isso, a banalidade do mal econômico. E aqui vale muito a pena a gente dar um passo atrás para explicar esse termo para a nossa audiência. A banalidade do mal é um conceito muito famoso da filósofa Hannah Arendt. Isso mesmo. Ela usou isso originalmente para descrever como burocratas comuns cometeram atrocidades na Segunda Guerra Mundial, não por serem monstros sádicos, mas simplesmente por estarem seguindo ordem, sabe? Cumprindo tabelas. Exato. Aí o economista Serge Latouche adapta isso para a economia, e o Parrique constrói a tese dele em cima dessa ideia. Mas como isso se aplica no mundo corporativo de hoje, na prática? A aplicação ocorre na forma como o sistema dilui completamente a responsabilidade moral. O texto menciona casos cotidianos do mundo financeiro e industrial. Certo. E imagina banqueiros que estruturam produtos financeiros predatórios, ou então engenheiros altamente capacitados que dedicam anos das vidas deles para otimizar um motor de um super iate, um barco que consome milhares de litros de combustível fóssil por hora. Profissionais de ponta fazendo trabalhos questionáveis do ponto de vista ambiental. Exato. E se alguém questionar esses profissionais sobre o impacto real das ações deles, a resposta geralmente é técnica e pragmática. Eu tenho contas a pagar, eu tenho metas a bater na empresa. Se eu não fizer esse trabalho, outra pessoa vai lá, faz e fica com o meu bônus. Perfeito! A estrutura predetermina o comportamento humano. A obra faz uma provocação bem interessante sobre isso. No convívio social normal, um indivíduo raramente cobraria juros abusivos de um amigo que tem dificuldade financeira. Ninguém faz isso com um amigo. Pois é, nem consideraria moralmente aceitável explorar o tempo de um familiar. Mas, sob as regras do mercado de trabalho e financeiro, essas ações são não apenas normalizadas, mas exigidas e até recompensadas. A estrutura dita as regras do jogo. E a métrica definitiva, o placar que avalia se alguém está ganhando ou perdendo esse jogo, é o crescimento, medido pelo famoso Produto Interno Bruto, o PIB. O todo-poderoso PIB. E para entender o cerne da crítica do livro, a análise volta um pouco no tempo para investigar como o PIB surgiu. Porque muita gente não sabe, mas o PIB não é uma força da natureza que sempre existiu, desde os primórdios. Longe disso. É uma invenção humana e até que bem recente. O PIB foi criado na década de 1930 pelo economista Simon Kuznets. Bem na época da Grande Depressão Americana. Exatamente. O cenário era de desespero absoluto. Os Estados Unidos enfrentavam fábricas fechadas por toda parte, aquelas filas imensas por um prato de sopa na rua, o desemprego em níveis catastróficos. O país estava quebrado. Quebrado. E o governo americano estava completamente às cegas. Eles precisavam de um indicador rápido, uma espécie de monitor de pressão arterial da economia. Para saber se o paciente estava vivo. Isso, para saber se as políticas de estímulo do governo e a geração de emprego estavam surtindo algum efeito ou se a situação estava piorando. Então, o PIB foi desenvolvido puramente para somar o valor financeiro da produção e dar esse diagnóstico de curto prazo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o próprio criador do PIB, o Kuznets, ele já previu o problema que o livro agora está denunciando. Ele avisou. Ele avisou. Em 1934, ele foi ao Congresso dos Estados Unidos apresentar a métrica e deixou um aviso formal e muito claro. Ele afirmou com todas as letras que o PIB jamais deveria ser utilizado como uma medida do bem-estar de uma nação. Um aviso que foi totalmente ignorado. Completamente. A soma de transações financeiras não diz absolutamente nada sobre a qualidade de vida, sobre a saúde, sobre a felicidade daquela população.
No entanto, segundo a tese do Parrique, os governos globais pegaram essa ferramenta de emergência e a transformaram na bússola moral definitiva do planeta. E para mostrar o quão distorcida essa bússola pode ser, a obra traz uma imagem muito poderosa, que é o iceberg econômico. O iceberg. O argumento é que o PIB mede apenas e tão somente a ponta do iceberg que fica ali para fora da água, ou seja, as transações monetizadas. Só o que tem preço. Só aquilo que tem preço de mercado, que envolve troca de dinheiro, mas a sustentação de tudo isso, aquela parte maciça de gelo que fica submersa, é invisível para os economistas tradicionais. A base real da vida. Sim, o livro até resgata a origem grega da palavra economia, oikonomia, que significa literalmente a organização da casa para satisfazer as necessidades de quem vive nela. Essa economia real, antropológica, ela funciona à base de tempo, energia física e matéria. E a maior parte disso acontece fora dos radares do PIB. Completamente fora. Mas se a gente for pensar como economista clássico agora, ou até fazer o papel de advogado do diabo aqui para nossa audiência, se uma coisa não gera dinheiro, não movimenta capital, por que ela deveria entrar na conta da economia de um país? O texto dá exemplos disso? Dá exemplos excelentes. Pensa no trabalho voluntário. A obra cita que apenas lá na França existem cerca de 20 milhões de voluntários ativos. 20 milhões de pessoas doando tempo. Pessoas que dedicam horas do dia delas para associações de bairro, para ensinar crianças carentes ou em organizações como a Cruz Vermelha. Uhum. Toda essa imensa rede de cuidado gera uma resiliência social e um bem-estar que são incalculáveis. A sociedade seria infinitamente mais pobre e disfuncional sem isso. Mas, na contabilidade fria do PIB, o valor do tempo doado por esses 20 milhões de indivíduos é absolutamente zero. Mas espera aí, para atuar num mundo real, uma organização como a Cruz Vermelha não precisa comprar ambulâncias, pagar combustível, alugar galpões de suprimento. Isso tudo movimenta a economia e acaba inflando o PIB, não é? E é aí que reside a grande distorção. O combustível gasto pela ambulância entra no PIB. A compra da atadura entra no PIB. Certo. Mas a ação central, o ato humano de doar o próprio tempo para cuidar de um ferido sem cobrar um centavo por isso, é totalmente ignorado. Apenas o gasto conta, não o valor humano gerado. E a natureza sofre da mesmíssima invisibilidade. Como assim? Imagina uma floresta intacta. Ela purifica o ar, estabiliza o clima global, previne enchentes desastrosas. Para o cálculo do PIB, ela tem valor zero. Zero. A árvore só passa a contribuir para a economia nacional no instante em que ela é derrubada por uma motosserra, transformada em madeira e vendida. O trabalho infinito de milhões de abelhas na polinização das lavouras de alimentos sustenta a humanidade inteira. Mas como a abelha não emite nota fiscal, não conta. Exatamente. Não há transação financeira, logo o PIB ignora solenemente. O que nos leva a um ponto do livro que soa quase absurdo, que é a constatação de que o PIB não possui uma bússola moral. Nenhuma. A calculadora econômica só tem a tecla de adição, o botão de mais. O PIB não consegue diferenciar atividades benéficas de atividades destrutivas. É cego para isso. Se ocorrer um vazamento colossal de petróleo no oceano, destruindo a vida marinha de uma costa inteira, o PIB pode muito bem registrar isso como um enorme sucesso econômico. Porque gera atividade. Exato, por causa dos milhões que serão gastos contratando equipes de limpeza especializada, comprando solventes, mobilizando navios e helicópteros. O gasto financeiro para fabricar vacinas infantis ou para fabricar mísseis bélicos pesa exatamente da mesma forma na balança. O dinheiro trocou de mãos, a linha no gráfico sobe e o país é aplaudido internacionalmente. E se a gente conectar isso ao quadro geral da tese, fica muito claro porque o Parrique diz que focar apenas no PIB é tão perigoso. Uhum. O indicador não mede um estoque de riqueza acumulada ou de bem-estar. Não é como medir a quantidade de água potável e limpa que você tem em um reservatório. Ele mede exclusivamente um fluxo contínuo de agitação monetária. Agitação. Isso. Quanto mais as coisas quebram, precisam ser limpas, repostas, destruídas ou compradas, maior a agitação e maior o PIB.
E para visualizar essa agitação toda, a analogia do globo de neve trazida pelo autor é muito didática para quem nos ouve. Eu adoro essa analogia. É genial. Imaginemos a economia como um daqueles globos de neve de vidro, sabe? Onde cada floco branco caindo ali dentro representa uma transação comercial. A tese aponta que o sistema atual tem, essencialmente, duas maneiras de forçar o crescimento contínuo do PIB dentro desse espaço fechado. A primeira maneira é o crescimento expansivo, Isso. que significa dar um jeito de colocar mais flocos de neve dentro do globo. E como isso é feito na prática? Transformando coisas que antes eram gratuitas ou baseadas puramente na confiança comunitária em serviços pagos. Um comparativo que o texto faz ajuda muito a entender essa expansão. O exemplo das hospedagens. Pensa num modelo como o Couchsurfing, que era muito comum uns anos atrás. Alguém viajava e uma pessoa local oferecia o sofá da própria casa para esse viajante dormir de graça. Pela simples troca cultural. Pela hospitalidade. A necessidade de abrigo foi satisfeita, a cama foi usada. Mas isso gera 0 flocos de neve no PIB. Não teve dinheiro envolvido. Agora, se essa mesma dinâmica passa a acontecer através de plataformas pagas como Airbnb, o uso físico do imóvel é idêntico. A necessidade de dormir sobre um teto seguro é saciada da mesmíssima forma. Mas a economia mudou. Mudou. Porque, como agora existe uma tarifa de aluguel, uma taxa de serviço da plataforma e um imposto recolhido, a economia monetária se expandiu. Mais flocos de neve no globo. E o livro mostra que o mesmo princípio se aplica a um pescador local que pesca o próprio alimento em vez de comprar o peixe embalado num supermercado, certo? Perfeito. A necessidade calórica humana é a mesma, mas só a segunda ação, a compra no mercado, faz o gráfico econômico crescer. Só que existe um limite físico, lógico, por quanto se pode transformar as relações humanas e a natureza em serviços pagos. O globo de neve uma hora fica cheio. E quando o globo de neve está lotado de flocos, qual é a alternativa do sistema para continuar crescendo? Aí entra a intensificação. A segunda maneira. Se não dá para adicionar mais flocos novos, a solução é pegar esse globo de vidro e agitá-lo com muito mais velocidade e violência. Que se traduz na aceleração forçada do consumo. Exato. O exemplo mais claro citado pelo autor é a obsolescência programada. Se a indústria de tecnologia fizesse celulares projetados com materiais para durar, sei lá, 10 anos, a extração de minerais na natureza seria muito menor, o lixo eletrônico despencaria. Mas a venda das empresas cairiam absurdamente. Então, os aparelhos são desenhados de propósito para ficarem defasados ou quebrarem a cada 2 anos, forçando uma troca frenética constante. Isso levanta uma questão importante e, na verdade, um grande paradoxo na economia moderna que a gente vive. O verdadeiro progresso tecnológico, sob uma lente puramente antropológica e de engenharia, seria a capacidade de uma sociedade satisfazer as necessidades dela, gastando cada vez menos recursos, menos tempo e menos energia. Fazer mais com menos. Sim, mas a busca cega pelo aumento do PIB frequentemente entra em rota de colisão frontal com esse progresso técnico real. Mas espera, normalmente a gente associa inovação e eficiência técnica ao crescimento das empresas, não é? Como a eficiência entraria em colisão com o PIB? O texto traz uma situação hipotética muito simples para ilustrar isso de um jeito claro. A história da furadeira. Isso. Imagina 3 vizinhos que moram na mesma rua. Todos eles precisam, esporadicamente, sei lá, fazer furos nas paredes para pendurar uns quadros ou montar um móvel novo. Uma necessidade básica de manutenção. O cenário perfeito e dos sonhos para o PIB é que cada um dos 3 indivíduos vá até uma loja de ferramentas e compre a sua própria furadeira elétrica. São 3 máquinas produzidas na fábrica, transportadas por caminhões e vendidas no varejo. 3 vendas, economia girando. Mas e se esses vizinhos, por acaso, conversarem, criarem uma rede local de confiança e decidirem comprar apenas uma furadeira para compartilhar entre as 3 casas? A necessidade de todo mundo de furar a parede foi perfeitamente atendida. E com 1/3 do material. Menos plástico, menos metal extraído da natureza, menos lixo no futuro. Isso é o auge da inteligência comunitária e da eficiência de recursos. É genial. Mas
Para os analistas financeiros, o fato de duas vendas terem sido canceladas significa que o PIB local encolheu. Uma tragédia para o mercado. A eficiência verdadeira é tratada pelo sistema como um sintoma perigoso de recessão. É um choque total de perspectiva. E o livro argumenta que o mundo continua preso nessa lógica ineficiente devido aos chamados motores do crescimento. Que formam um ciclo bem vicioso. Sim, são forças estruturais operando juntas. De um lado, temos as empresas que, pela própria regra do jogo capitalista, precisam buscar o lucro máximo sempre, para não serem engolidas pelos concorrentes. Uma questão de sobrevivência corporativa. Do outro, temos os consumidores, que sofrem uma pressão social e publicitária constante para sinalizar status através da compra incessante de novos bens. E no topo de tudo isso, temos o Estado, o governo, que precisa desesperadamente que o PIB cresça a qualquer custo para poder arrecadar mais impostos. Para manter a máquina pública funcionando e pagando as próprias dívidas. É um trio que se retroalimenta: empresas, consumidores e o Estado. E o resultado prolongado dessa engrenagem operando há décadas, ininterruptamente, é a criação de uma infraestrutura mental que fica invisível nas sociedades modernas. A obra adota um termo para isso: o economismo. Fria e distante, se converteu num dogma irrefutável. Uma religião do século XXI. Quase isso. O sintoma mais grave desse economismo é a financiarização da existência humana. A lógica da linha de montagem e das planilhas de custo-benefício, ela invadiu a vida pessoal e até a esfera emocional de cada indivíduo. Então, o que tudo isso significa? Para as pessoas que nos escutam agora indo para o trabalho no ônibus ou fazendo tarefas em casa, como essa teoria econômica tão abstrata se manifesta na prática do dia a dia? Manifesta-se na forma de ansiedade crônica e muita culpa. Culpa? Pense em algo muito comum que acho que todo mundo já sentiu, aquela pontada de culpa ao olhar o relatório semanal de tempo de tela no celular e percebeu que gastou 3 horas rolando feeds de vídeos bobos. Ou a angústia ao decidir ficar deitado na cama por mais 30 minutos no domingo de manhã sem produzir absolutamente nada. Apoiando-se nos estudos da filósofa Celine Marti, o livro faz uma pergunta incômoda: por que a inatividade se tornou um pecado? Porque o imperativo da produtividade contínua foi tão, mas tão internalizado que a mente humana passou a se autopoliciar. A gente vira o nosso próprio chefe carrasco. O indivíduo vê a si mesmo como um ativo de capital que não pode jamais ficar ocioso. E essa culpa que o trabalhador comum sente ao descansar, ao fazer nada, é o microcosmo exato do que os governos e os mercados sentem em relação à macroeconomia. A sociedade como um todo desenvolveu uma fobia real da estagnação. E para ilustrar esse pânico, a obra cita a ativista Eva Sadon. Ela traça um paralelo muito sagaz entre os mercados financeiros internacionais e os aplicativos de namoro. Como o Tinder ou o Bumble. Ativo. Se os dados mostram crescimento robusto, os investidores internacionais olham e se sentem atraídos. Dão match. Dão match. Mas se um país apresenta estabilidade ou estagnação econômica, mesmo que a população desse país esteja extremamente feliz, com a saúde plena, baixo nível de desigualdade e as florestas maravilhosamente preservadas, O pacote completo do bem-estar. o mercado financeiro olha para aquela foto de perfil sem crescimento e desliza para a esquerda, rejeitando a nação sumariamente. A falta de expansão monetária é punida de forma severa. Com fuga de capitais, rebaixamento de notas de crédito e um pânico generalizado na imprensa. É uma situação onde a humanidade inteira está num ônibus acelerando ladeira abaixo e a única métrica que importa para os passageiros é ver o ponteiro da velocidade subindo, ignorando totalmente o abismo lá na frente. O que nos leva imperativamente à parte das soluções. Porque o autor não fica só no diagnóstico. Diante de todo esse cenário, como as sociedades poderiam frear o ônibus sem causar um desastre absoluto? A tese defende abertamente o conceito de decrescimento. Uma palavra que assusta muita gente. Demais. Quem trabalha no mercado financeiro ou na grande indústria escuta a palavra decrescimento e imediatamente pensa em desemprego em massa, colapso de investimentos, fome e miséria. Como a obra justifica que o decrescimento não seria uma catástrofe social sem precedentes? O texto é muito cuidadoso nessa definição. O decrescimento defendido pelo autor não é de forma alguma um colapso acidental.
Não é uma recessão descontrolada ou um retorno forçado a um estilo de vida primitivo nas cavernas. Certo. A metáfora que ele utiliza é a de uma dieta de reeducação alimentar e não de inanição ou fome. Trata-se de um pouso suave, muito bem planejado. Uma transição intencional. Isso. O autor propõe uma transição desenhada democraticamente para reduzir drasticamente a nossa pegada ecológica global. O objetivo central é abandonar o acúmulo infinito de capital como a meta da vida e redirecionar toda a engenharia social para a suficiência. Para garantir o que realmente importa. Para garantir as necessidades básicas. E para não deixar isso no campo das ideias vagas e abstratas, o livro recorre ao trabalho do economista Manfred Max Neef, que catalogou 9 necessidades fundamentais inerentes à condição humana. É vital a gente entender essas necessidades que ele lista, pois elas substituem a métrica do PIB nessa visão de futuro da economia. O Max Neef lista subsistência, proteção, afeto, compreensão, participação, ócio, criação, identidade e liberdade. 9 pilares. 9 pilares. O que o modelo do decrescimento propõe é que a economia deveria existir apenas e exclusivamente para garantir esses 9 itens. Mas como isso redesenharia a sociedade na prática? O nosso dia a dia mudaria como? Vamos pegar como exemplo a necessidade de participação e a de ócio, que você citou. Numa economia focada cegamente no PIB, o trabalho toma a maior parte das horas em que uma pessoa está acordada, muitas vezes para produzir bens totalmente supérfluos destinados a mercados de alto luxo ou aqueles bens descartáveis que quebram rápido. A obsolescência programada. O modelo de decrescimento proposto, como a produção de excedentes inúteis seria freada intencionalmente, a necessidade geral de hora de trabalho compulsório iria despencar. Trabalharíamos menos horas na semana. Muito menos. Isso abriria um espaço estrutural na sociedade para o ócio verdadeiro. E vale destacar, não é o descanso exausto de quem deita no sofá no domingo só para conseguir ter força para voltar a trabalhar na segunda-feira. Não, é o tempo livre genuíno. E com mais tempo livre, com energia, a participação comunitária aumenta organicamente. As pessoas teriam tempo de verdade para se envolver ativamente nas decisões dos bairros delas. E exercer a própria criatividade fora de relações comerciais estritas. O argumento é que uma sociedade pode atingir um estado de altíssima prosperidade e bem-estar, mantendo a estabilidade material, sem precisar que a economia financeira cresça um único centavo a mais a cada ano. Fascinante. Para as mentes curiosas que acompanham nossas explorações, a tese central aqui levanta a ideia de que o crescimento infinito não é uma lei inquebrável da física, como a gravidade, mas sim uma escolha institucional que foi moldada em um contexto muito específico de guerras e crises econômicas do século XX. Uma ferramenta que perdeu o propósito original. Entender isso funciona como um atalho mental muito poderoso. Oferece uma lente totalmente nova para interpretar as manchetes sobre crises climáticas, disputas de tarifas e as benditas metas inflacionárias. E, num nível muito mais íntimo, ajuda a enquadrar o esgotamento diário que tantas pessoas sentem. Tirar a culpa das costas. Vê que não é uma falha pessoal, não é falta de resiliência, mas é o reflexo esperado de uma engrenagem sistêmica que exige a aceleração perpétua do indivíduo. E é exatamente essa quebra de paradigma que a leitura do Parrique instiga na gente. Compreender como os indicadores foram criados permite que a sociedade questione o que realmente importa à medida daqui para diante. Abre a mente. Permite imaginar um horizonte onde a estabilidade não é vista com pânico, como um fracasso, mas sim como um sinal claro de maturidade civilizatória. E isso nos encaminha para um pensamento final. Uma provocação que extrapola o texto original do livro, mas que constrói sobre todas essas fundações que debatemos aqui hoje. Vamos lá. Se o PIB, no fim das contas, contabiliza apenas a agitação vertiginosa de transações em uma planilha de Excel, sendo completamente cego para o cuidado humano, para o equilíbrio ecológico e para a exaustão física e mental da nossa força de trabalho, será que o indicador definitivo e supremo de sucesso de uma sociedade verdadeiramente avançada não deveria ser, na verdade, a quantidade de tempo livre, silencioso e completamente não monetizado que os cidadãos possuem simplesmente para existir e contemplar,
sem a menor obrigação de produzir ou consumir absolutamente nada? É um questionamento estrutural profundo. Ele confronta de frente toda a lógica da modernidade e do sucesso como a gente entende. E aprofundar essas contradições é exatamente o motivo pelo qual analisamos esses temas com tanto cuidado aqui. Com certeza. Fique então essa reflexão em aberto para quem nos ouve, acompanhada de um convite muito sincero para desfrutar de momentos de ócio genuíno, hoje se puderem, sem qualquer peso na consciência. Apenas exista um pouco. Agradecemos imensamente a companhia maravilhosa em mais essa análise detalhada. Até o nosso próximo mergulho profundo.